dia para vocês, então. Bom dia, Zandra. Bom Obrigado por dia. estar aqui conosco. Muito Dentro obrigada pelo desse... convite. Opa, esse é um momento muito especial para nós, porque você é uma pessoa especial e traz também uma carga assim, de informações e de uma ousadia que não é comum, né? Exatamente por isso que nós pensamos em te ter aqui nesse momento de reflexão sobre o outro lado do trabalho do artista, né? Aquela, Uhum, aquela personagem que faz a obra circular, o papel do uhum. editor, né? Que o galerista, o marchand, ele tem esse papel, né? De fazer essa ponte. E, como você sabe, nós já montamos mais ou menos um roteiro que a gente pode até desviar um pouco sem problema, mas Uhum. eu creio que de início ele cobre bastante do que é possível, né, se falar sobre esse trabalho seu em São João del Rei. Primeiro, eu Ok. queria elogiar você, porque é muito fácil montar uma galeria de arte no lugar onde tem tradição de galerias de arte, né? Não constitui desafio, é fácil. Você vai em Belo Horizonte, na Savassi, por exemplo, uma galeria de arte lá com certeza vai dar certo, né? Com uma rede de contatos e tal, não implica. E São João del Rei é uma das cidades mais interessantes dessas ditas cidades históricas, entre parênteses, né? Porque entre aspas, desculpa, porque todas as cidades, a meu ver, são históricas. Mas, ou seja, ela tem uma tradição artística, né, que é inegável, né, e ela tem uma dinâmica de cidade também, né, cidade viva, né, então tem uma série de camadas de tempo depositados. Mas, fora pessoas que transitaram por aí, é a primeira vez que eu vejo o nome da cidade incluído no circuito de arte contemporânea, né? Ou seja, a partir de uma instituição mesmo, que é uma galeria, de ações que eu chamo de arte-educação, que vai além do comerciar a pintura, a gravura, a escultura, o design, né? Os livros. No caso, nos interessa muito a gravura, a arte sobre papel. Se a gente puder falar mais sobre isso, agradeço. Ok. Mas me interessa muito essa escolha e esse papel desafiador, né? Porque é construir uma referência. E eu vou iniciar, então, essa nossa conversa com uma pergunta que eu faço, né? Eu fiz. A questão é a seguinte: como as suas atividades enquanto artista e docente se ligam ao perfil de galerista e se isso se manifesta de modo associado ou se são atividades independentes? Uhum. Essas atividades são umbilicalmente ligadas. São realmente uma continuidade uma da outra, né? Então, esse vínculo com a universidade e especificamente com o curso de artes aplicadas, que é onde eu atuo, é um vínculo que me mostrou essa questão do papel do artista como produtor, mas também como fomentador de um mercado de um modo muito claro. O curso de artes aplicadas, para quem ainda não teve, não conhece, né? O curso de artes aplicadas é o único no Brasil. É um curso de artes visuais. A gente tem todos os aspectos, né, de história e crítica da arte em geral, da arte brasileira e da história da cerâmica em particular. A gente tem no currículo toda a parte de estudo de materiais, de argilas, de esmaltes, de fornos, tipos de queima. E dentre os diversos núcleos, né, de arte, design e desenvolvimento de produtos que compõem o curso, tem um núcleo que é de empreendedorismo. E esse é um núcleo que é dado em associação com o curso de administração aqui da UFSJ. Então, a gente tem, por exemplo,
uma disciplina que fala de cooperativismo. E o professor que colabora conosco com essa disciplina é uma peça, é um militante assim das atividades compartilhadas, assim, conjuntas, né? Então, essa ideia do cooperativismo sempre paira no nosso imaginário, assim. Os alunos têm o curso de empreendedorismo, e eu me lembro muito bem, assim, quando a gente faz artes visuais, eu fiz artes na Unicamp, licenciatura e bacharelado. Aí, quando eu me formei, eu falei, caramba, e agora, né? O que que eu vou fazer, né? Aí eu nem queria fazer a licenciatura, eu falava, imagina que eu vou ser professora, né? Nunca vou querer mexer com isso. Mal profissional, mal pago, né? E quando a gente se forma, a gente se depara com a vida real, né? Aí, quando eu me formei lá na Unicamp, eu percebi já essa questão de que a gente sozinho não dá conta, não. E a gente se juntou com a Flávia Fábio, com a Rita Bredarioli, que hoje está na Unesp. Uhum. Enfim, um grupo de egressos da Unicamp e montamos lá em Campinas a Oficina da Arte. A Oficina da Arte já era um pouco uma experiência nesse sentido, eu vejo hoje, assim, de criar estrutura para produzir, ao mesmo tempo que você leciona e oferece cursos, e, enfim, sobrevivência na veia, né? E essa questão de criar feiras, exibições, participar de eventos para mostrar o que a gente estava desenvolvendo se inicia aí. Aqui no curso, isso é urgente, porque, por incrível que pareça, São João del Rei tem, assim, um histórico de 300 anos de arte, temos aí o barroco da cidade, muito festejado, temos, na área de música, orquestras tricentenárias, assim, maravilhosas, né? Mas aqui não se fez cerâmica em nenhum momento. O que tinha de cerâmica aqui na nossa região está vinculado a um artista de Tiradentes que acabou de falecer, um senhorzinho chamado Tião Paineira, que aprendeu com o pai, que aprendeu com o vô, que aprendeu com os bugres, ele falava, né? Então, assim, a gente não tem tradição de cerâmica, essa ideia de se fomentar mercado, que conheça o que é a diferença entre isso que a gente faz e o que tem lá no 1,99, né? Fomentar mercado, exibições, trazer informação. Isso daí já foi nos movimentando um pouco nesse sentido. Aí foi no ano de 2015 que a gente teve uma primeira tentativa de montar uma galeria mesmo. O Ricardo Coelho, que é o nosso militante dessa parte de galerista mesmo. Talvez ele fosse mais adequado para estar aqui hoje do que eu. Inclusive, ele tem seus pulinhos ali pela gravura também. Naquele momento, ele apareceu com a ideia de alugar uma salinha e fundar uma galeria que seria só um cômodo, assim, ela se chamaria Mínima. A gente já tinha até nome para ela, Mínima. E aí, ele chamou alguns amigos, parceiros, assim, para a gente tentar montar, mas o negócio não foi para frente, um pulou fora, o outro desistiu, o aluguel subiu e aquilo miou, né? Mas ficamos com aquilo na cabeça e há muito tempo a gente pensa nisso, né? Aí aconteceu uma dessas coisas meio impensáveis e revolucionárias que de vez em quando aparece no curso da nossa vida. Eu estava procurando uma casa para morar no centro de São João. E aí sempre passando na rua principal ali daquela parte histórica que tem as 3 igrejas mais lindas da cidade, né? A do Carmo, a do Pilar e a do Rosário. E vendo aquele casarão fechado lá e largado há muitos e muitos anos, né?
Aí falei, quer saber? Deixa eu dar uma espiada nesse imóvel aqui. Aí entrei nesse casarão, gente, e assim, à medida que eu fui olhando o espaço da casa, me subiu um frio na espinha, assim, que eu não sei explicar. É um casarão que, assim, do lado de fora ele tem 4 janelinhas, uma portinha de cá, uma de lá. Para dentro ele era fundo, assim, tinha um espaço interno muito lindo. E no porão, quando eu entrei no porão, eu vi que o porão tinha uns arcos maravilhosos de tijolo, aquilo assim com meio metro de espessura, aquelas fundações lindas de tijolo e pedra. Aí eu tive uma visão. Eu imaginei que ali poderia funcionar várias coisas juntas. O casarão tinha espaço para abrigar a ideia da mínima galeria que ficou lá atrás, né? E ele teria espaço para abrigar outros negócios que o financiassem. Aí estudei essa ideia, peguei uma grana emprestada, fui no banco, fiz um empréstimo, fiz uma reforma. E ali, então, botei para alugar a parte de baixo para um restaurante. Com isso, o meu financiamento se cobriu e a gente ficou com a parte de cima livre para pensar essa história da galeria, num ponto privilegiado da cidade. Aí a gente começou a trabalhar essa ideia de que formato isso teria, né? E das questões do cooperativismo e do associativismo, a gente foi trazendo informações e chegamos à conclusão que uma associação de artistas poderia ser o formato ideal para a gente movimentar essa ideia da galeria. Aí buscamos uma consultoria de vários lados, né? Eu falei com o jurídico da universidade, porque a gente que é dedicação exclusiva ainda tem outras questões envolvidas, né? De tá recebendo renda por outros meios. Mas eu, ao mesmo tempo, eu percebo assim que a gente, enquanto professor e pesquisador, a gente aprende com a nossa produção. A nossa pesquisa é a nossa produção. Uhum. Então, como que você não vai produzir? E depois você vê aquilo se acumulando e se empilhando, você vai fazer o que com isso, né? Aí fiz uma consulta com a Procuradoria Jurídica daqui da UFSJ e recebemos um parecer de que até guardo esse parecer até hoje, porque eu fico pensando qualquer hora um governo desse assim coloca a gente na parede, né? Fala aí, tá fazendo tudo errado, reembolsa a universidade, né? Mas aí no parecer ele esclarece que a gente tendo essa produção, a gente é dono dela, principalmente se os recursos para produzir forem nossos, né, na origem. Então, a gente não produz com o barro da universidade, né? Não queima com o forno da universidade. E, senão haveria aí uma zona escura, né? Dentro dessa questão da produção pertencer ou não à universidade, né? Mas, no nosso caso, a gente percebeu que a produção estava livre para comercialização e montamos, então, essa estrutura de uma associação. Convidamos os artistas que estavam mais próximos, assim, pensando em constituir inicialmente um grupo não muito grande para a gente testar isso que a gente estava imaginando, né? Uhum. E estamos trabalhando, gente, desde 2017. Eu separei aqui uma apresentaçãozinha que a gente fez para apresentar a Adro para parceiros, porque ao longo dessa Ótimo. trajetória, então, de tantos anos, já se vão quase 4, né? A gente conseguiu o título de utilidade pública pela
participação nas programações da cidade, né, por oferecer uma programação gratuita constantemente, né? E agora a gente aprovou a Lei Rouanet, então a gente está agora podendo captar recursos para poder movimentar uma programação que a gente quer que seja ampla, gratuita e poder oferecer isso para a cidade. Então, a gente tinha feito essa apresentaçãozinha que eu vou passar para vocês. Posso? Tem como? Claro. Ô, Zé, deixa eu comentar um pouquinho. Opa, estou Já falando logo sem de parar cara, aqui, assim, desculpa. não, é isso mesmo, a gente desliga, nós combinamos de desligar os microfones para a pessoa ficar mais concentrada. Mas eu vou dizer que logo de início aqui, a tua fala já excedeu em muito a nossa expectativa. Já foi um presente, porque, no final das contas, eu, sem querer, acabei acertando, né? Quando eu falei de empreendedorismo, é isso mesmo, né? É isso Esse é o mote, né? Então, puxa, e eu acho fantástica essa tua reflexão e também ver, a partir dessa ação, como a universidade pode se inserir, né, como um incentivador, né, econômico até, e qual a responsabilidade social da universidade. Olha, Exatamente. muito interessante, ó, Zanda, muito obrigado, viu, por esse início. Acho que podemos assistir, né? Bom, então, só para vocês terem um gostinho, assim, visualizarem um pouco do que eu estou falando, né, com relação a Adro, o espaço da Adro é bem resumido, assim, são 2 salas de exibição, mais um hall de entrada, assim, não muito grande, e as salas têm a porta virada para a sacadinha, né, virada para a rua. Então, são espaços, assim, com uma visibilidade da rua. A gente aposta muito nessa questão, assim, de fisgar os passantes. Muito turista, né, circulando por ali, mas o nosso público fiel mesmo são professores, alunos, pessoas envolvidas com a cultura na cidade que circulam e fazem parte da nossa programação mais frequentemente, né? Pode ir passando um pouquinho? Pode ir descendo assim, a gente vai visualizar a fachada. Tá dando para visualizar? Ainda não apareceu a fachada. Aí, olha. Sandra, eu acho a escolha do nome incrível, Adro, porque tem um significado muito grande na cultura portuguesa, né? Porque é o espaço laico das igrejas, né? Que ficava fora, e onde as coisas aconteciam, o comércio, as festas e tudo mais. E faz muito sentido para nós por estar nessa rua com as 3 igrejas, né, mais antigas, e a Igreja do Carmo, que é a que fica no início da rua, assim, conforme a mão do fluxo do carro, assim, né? Essa Igreja do Carmo tinha um adro de pedra muito lindo, assim, grande, isolava os carros de passarem bem na porta da igreja, né? E isso foi tudo desmanchado, então é um pouco também nessa memória, né, do que vai sendo destruído, mas enfim, vão virando outras coisas, né? E o adro, na cultura portuguesa, corresponde à ágora grega, né? Se a gente pensar como espaço de manifestação livre, e essa escolha foi incrível. E um nome sonoro, né, curto. A Pamela que fez essa logo bonita ali, que deu o tom de todo o nosso material gráfico, achei que ficou tão elegante, que danada, a Pamela é excelente. E tá aí o nosso casarão, olha, ele é de 1908, no porão tem uma parte de cimento, assim, gravada pelos construtores com esse registro de quando finalizaram a construção. Então, a gente tem esse documento dentro da casa, né, de 1908, finalização da construção. Há um acervo eclético muito interessante em São João del Rei, né? Eu gosto muito
dessa fase, final do século XIX, começo do XX. Sim, sim. Uhum. Inclusive nas fachadas, né, na questão arquitetônica, o ecletismo, aqui aparece, e nessa rua vários exemplos bem bonitos, assim, bem interessantes. Então, nossa sede é linda. Pode vir passando. Acho que a questão da casa dá um pouco o tom também do que a gente criou como espaço expositivo interno. E tem um pouco essa cara dos gabinetes de gravura, né? Dos gabinetes dos colecionistas, forrado até o teto, assim, de imagens e uma produção muito variada. Então, a gente tem a cerâmica, vários ceramistas daí de BH, a gente tem a gravura em metal, o Sérgio Nikolichev, a Maria do Céu está conosco, o Aprígio tem alguma coisa em metal, o Ricardo tem alguma coisa em metal, até eu tenho alguma coisa em metal. E tem o Chicão conosco, tem o Aprígio, que faz uma produção muito eclética também, com fotografias muito tão variada, né? Nossa, o Leandro Celister, que é uma aquisição mais recente, tem, nossa, um acervo muito diverso, dentro desse grupo aí de umas 20 pessoas que começaram, né, o projeto conosco. E a gente agora, exatamente nesse mês de março, vence a diretoria. O ano de 2020 nós ficamos fechados, né? Desde o início da pandemia que a gente fechou, e estamos estudando uma reformulação para o momento da reabertura. E aqui, os elementos que fazem parte das nossas programações gratuitas, né? Então, as exposições de artes, que são... tem programação o ano todo. Tem, na antessala, uma amostra de todo mundo que a gente tem no acervo. E na outra salinha, na segunda sala, a gente tem as mostras temporárias, temáticas, assim, que são renovadas, foram renovadas aí a cada mês e meio, 2 meses, né? A gente ia mudando a exibição, para ter sempre uma novidade. E temos um pezinho grande na literatura por conta da participação da Débora. Ela trouxe uma pequena livraria alternativa, e ela que coordena esses saraus e leituras dramáticas, né, do pessoal que estuda teatro. E aí a gente promove esses encontros com debates sobre temas variados. Tivemos ciclos e sessões de cinema temáticos também. Para a criançada, a gente oferece muita coisa, de animação. Apresentações musicais são coisas meio recentes. Foi no último ano, antes da pandemia, né? Foi no final de 2019, que a gente teve um formato de apresentação musical que a gente queria revisitar agora sempre, que foi a ocupação das varandas e das sacadas que dão para a rua, que deu um formato de evento tão bonito. A gente teve uma apresentação de percussão na sacada, e foi interessante demais, a gente adorou. Queremos agora fazer mais vezes, né? Pode vir passando. Ô Zé, dá vontade de fazer um monte de observações e questões, mas eu não vou fazer, porque elas estão assim nas perguntas aí, tá tão legal você falando. Então, eu prefiro que vocês me interrompam, viu? Podem falar, porque enquanto a gente está com a pergunta fresquinha, que a coisa flui melhor, né, não? Se quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá? Ótimo.
Obrigado. Gosto dessa coisa dialogada. Uhum. Bom, e aí a gente ofereceu diversas programações para as escolas. Isso faz parte dessa questão até de formar público e compradores, né? Mercado, de formar mercado. As pessoas não... Até hoje eu sinto que muita gente da cidade não conhece a galeria. Então, esse trabalho com as escolas foi tão legal, porque daí as crianças falam para as famílias, olha, eu fui lá e aqui tem isso, tem aquilo, vamos lá ver, é aberto, né? E, então, fizemos visitas guiadas a várias exposições, assim. Aqui embaixo, essa imagem que a gente vê, os meninos sentadinhos ali, olha, foi um desses momentos. Não, é fundamental, vital incluir criança no processo, né, Zandra? É verdade, é verdade. Assim como você está cruzando linguagens, né, música, literatura, design, né, pintura, escultura, trazer públicos heterogêneos também, um público heterogêneo é fundamental, né? É fundamental, é fundamental. A gente percebe que muitas vezes a gente mira num público e tem muita dificuldade de chegar, né? Através de marketing, através de ações nas redes, assim, e às vezes uma ação cultural ou uma militância, a gente percebeu que a Adro militante tem um impacto inesperado, viu? Durante o ano de 2020, a gente teve muito engajado, muito por conta da atividade que ia acontecer no mês de março, em homenagem às mulheres. Eu acho até que mais embaixo tem uma imagem que fala disso, mas nós fizemos uma parceria com o Fórum Mulheres das Vertentes, que é um fórum feminista aqui da região, né? E, nossa, mas isso movimentou tanta coisa. A mulherada é porreta mesmo, viu? A gente viu que as propostas que tiveram a participação das mulheres, inclusive no tempo de pandemia, que tinham a ver com a ocupação virtual das redes, com ações de solidariedade que a Adro promoveu com o perfil Adro Amiga. Essas ações tiveram um alcance muito inesperado para nós nas redes, viu? Então, essas ações de militância, eu achei que foram alavancadoras de chegar em outros públicos, né? Então, aqui no nosso projeto da Lei Rouanet, a gente prevê um passo adiante em acessibilidade, que é a instalação de um elevador para cadeira de rodas, do lado de fora, para criar uma forma de receber um cadeirante no nosso espaço expositivo, porque hoje a gente ainda não consegue. Então, fizemos o projeto, e uma das coisas que a gente queria realizar com a captação, né, seria a instalação dessas medidas de acessibilidade. E aqui, dentro das nossas ações de divulgação, essa ação que está documentada aqui com essa xilogravura, olha, essa daqui é da Simone, é uma xilogravura que a gente estampou num outdoor, assim como várias outras obras da Adro, de artistas que contribuíram com a associação, que tiveram conosco durante esse período anterior à pandemia, mas não tiveram a chance de fazer uma exposição individual. Essa é uma xilo ampliada ou é uma xilo mesmo? É uma xilo ampliada, para formar o outdoor, né? Já pensou que lindo seria um estilo gigante? Quem andou fazendo isso foi a Ana Calçavara, não foi? Com aquelas asas grandes.
Foi, é verdade. Ela, o Fabrício também, né, do Valongo, faz uns trabalhos gigantescos. Isso Que começou com aquela história do Lambi Lambi do Piratininga, né? é verdade. Nossa, essa é uma estratégia muito interessante que a gente lançou mão da visibilidade do outdoor, mas não Uhum. tivemos essa escala aí de imprimir grande, né, de fazer à mão, né? Mas, enfim, então esse projeto prevê diversas ações aí de divulgação da galeria, dos artistas que são associados, de ações de inserção no mercado, de expansão do alcance das redes e do site de vendas, sabe? Quando o Jorge começou a falar, aí em São João a gente não vê uma galeria, uma instituição assim inserida, né? Quando a gente pensou na galeria aqui, a gente imaginou que o site de vendas seria o nosso principal canal de movimentar os artistas da galeria, né? E a gente apostou muito no nosso site de vendas, a gente tem ele todo preparado para venda internacional e tudo, né? Mas, na verdade, ele não funcionou muito bem, a gente tem poucas vendas feitas através do site, né? Mas pretendemos continuar investindo e movimentando essa ideia. Ou seja, é um trabalho de reavaliação constante, né, Sandra? Constante, atualização, né? Uhum. A gente tem que estar o tempo todo corrigindo rumos e procurando os caminhos, né? Porque, Na olha, verdade, tem aquela estratégia de planejamento que acaba se aplicando bastante aí, né? Da SWOT. Então, uma das forças era a própria carência da cidade, né? De arte contemporânea, ou seja, vocês estão emoldurados por uma cultura, digamos, barroca, né? Lógico, há mais coisas aí. E, então, automaticamente já é um diferencial, né? uhum. E esse é um ponto. Agora, essas questões da rede e tal, eu não, realmente foi uma surpresa. Saber que as vendas físicas elas estão superando esse comércio online. Exato, exato. A gente apostou demais no comércio online. Preparamos tudo, foi caro para fazer, viu? Porque envolve certificações e coisas que têm a ver com o comércio online, né? Que eram caras, que a gente custou a resolver. E nunca foi uma coisa que fez muita diferença no na nossa renda, nos nossos orçamentos, viu? E vocês têm aquelas histórias de montar pequenas coleções de gravuras, de gravadores diferentes, né? De Sim, objetos. Eu acho isso uma estratégia muito interessante, já meio dar um pacote, assim, né? é Isso é muito... verdade, Jorge. Isso foi uma coisa que funcionou muito bem. Isso foi uma coisa que a gente pensa em ter sempre disponível. A gente chamou de adrocolecionador. Então, pedimos para todos os artistas colaborarem com obras dentro daquele formato próximo do A4. E mandamos fazer uma caixinha de madeira muito graciosa, que abre a tampinha e tal. O Ricardo montou as coleções com um cuidado danado de separar tudo com papeizinhos e colocar explicações sobre cada obra e valorizando, né, o artista, a linguagem. Ficou um pacote, assim, né, um produto muito gracioso e a gente vendeu bem, viu? Isso foi uma coisa que deu para girar bem nos anos que a gente apresentou. A Mônica Filgueiras dizia assim, que eu trabalhei com ela, né? Que o ideal de uma galeria seria um espaço onde as pessoas sempre saíssem com alguma coisa, né?
Ou Aham. seja, desde uma coisa pequena, né, até algo de maior vulto, mas assim que pudesse contemplar, né, diversos públicos. E às vezes é o primeiro passo é mais importante, né, Zandra, nesse aspecto, sabe, ter coragem de começar uma coleção, sabe, se encantar. Uhum, uhum. E outra coisa que eu acho importantíssimo, eu vou adiantar até uma questão aqui, é essa postura de vocês de mirar em dois lugares, um local e o outro internacional, né? Ou Uhum, seja, você pensa aqui o Adro mesmo, né? Que está uhum. próximo, mas você mira fora, mira longe, né? Também. Sim, Isso cria uma dinâmica assim muito, muito rica. é verdade. Isso é uma coisa que a gente tem desde o do início, né, do nosso do idealizar assim, né, a Uhum. associação, mas temos muito que aprender ainda para fazer essa inserção internacional. O que a gente tem sempre se preocupado é assim de manter dentro do time dos artistas uma qualidade de nível internacional, assim, né, Uhum. Sim. de estar sempre cuidando muito do que a gente posta, do que está nas redes, assim, Uhum. mirando um padrão de qualidade que nos coloque em condições, né, de chegar lá. Mas estamos aprendendo, viu? Temos muito que caminhar ainda nesse sentido. Uhum. Gente, só um momentinho. Acho que nós podemos. Ah, você está mostrando ainda, né, Eliana? Pode vir descendo, olha, aqui então vai aparecer agora um portfólio das nossas ações, de exposições que já fizemos, né? Pode ir descendo devagarinho, assim, e passando para a gente só dar uma visualizada. Mas a gente pode ir conversando por aqui enquanto ela rola o PDF. Ótimo. Acho que então nós podemos dar continuidade às questões, né? Eu vou. Tudo bem? Sim, Ótimo, eu vou passar a palavra aqui para o Manassés. Tem uma questão a colocar para vocês. Por favor, Manassés. É, vou lá. Bom dia, Sandra. bom Tudo dia. bem? Tudo. Então, vou fazer uma pergunta. Você meio que já pincelou um pouco sobre ela, né? O Jorge também falou um pouco. Que eu gostaria de saber quais foram as dificuldades que você encontrou ao tentar abrir a galeria assim fora do eixo comercial da capital, né, de Belo Horizonte, assim. Uhum. E o porquê São João del Rei, eu acho que você já meio que respondeu, assim, mas se pudesse dar uma enfatizada, seria bom. Combinado. São João del Rei é por causa mesmo da gente ter eu e parte desse grupo, né, que faz parte do núcleo de implantação. Nós somos, em maioria, professores da universidade, né? Então, chegamos na cidade, estamos produzindo e querendo articular essa produção, colocar ela em debate, em discussão, abrir isso para os alunos, abrir para os colegas, né? Inicialmente, e atingir o público da cidade em si, que não é muito grande, mas existe. Pessoas muito interessantes que são é, da cidade e não estão ligadas à universidade, que estão ligadas a várias outras questões aí, né? Temos pessoas ligadas ao exército, que tem núcleos grandes aqui de atuação. A gente tem muita gente ligada à música nessa cidade. Gente, tem um conservatório gigante e super tradicional, né? Enfim, existe público dentro entre os moradores da cidade. E a gente apostou demais nessa questão assim que o casarão nos permitiu, que foi de ter visibilidade da rua e com isso fisgar o turista. Então, aquelas pessoas que vêm para conhecer São João como cidade histórica, né? A gente pega essas pessoas assim, transitando pela rua por conta dessa situação da galeria de se abrir, né? Uhum.
Então, isso foi determinante, eu acho, para a gente tá resistindo até hoje, apesar de tudo, né? Então, São João passa um pouco por isso, é uma cidade conservadora, a gente tem diversas dificuldades, né? O núcleo de artistas associados que contribui mensalmente com o projeto, né? A gente recebe uma mensalidadezinha. Então, isso é fundamental para a gente se manter, abrir, pagar o funcionário que geralmente é um parceiro, né? No caso, quem está fazendo os atendimentos ao público é também uma associada, e ela troca serviços pela mensalidade, né? A gente meio que faz um bem bolado com ela, que também é artista. É uma cooperativa, né? É uma espécie de cooperativa. A gente vai fazendo tudo, quem pode acode, e vamos fazendo tudo junto, assim. Isso é realmente um exemplo para a gente, porque normalmente se espera sempre as coisas mais ou menos prontas, né? E aí não, parece que todos têm um papel nessa situação, né? Sim, tem uma equipe entre os associados que está dedicada a montar as exposições, pintar parede, pregar, tirar, corrigir. Uhum. Tem uma equipe ligada à curadoria, tem uma equipe ligada às mídias. Olha, muito legal. A gente está tentando colaborar. Eu vou passar a palavra aqui para Valdirene. Eu tenho uma questão para te colocar. Ok. Por favor, Val. Bom dia, Sandra. Bom dia, Valdirene. Tudo bem? Tudo. Sandra, eu queria saber como vocês avaliam uma obra para poder fazer parte do acervo da galeria? Olha, a gente tem uma prática de, normalmente, acatar o valor indicado pelo artista. Já que nós somos uma associação, né? A gente tem como prática acatar o que o artista indica como valor. A gente, às vezes, faz algumas mediações, indicando como referência obras de outros artistas associados que tenham um percurso semelhante, uma inserção no mercado semelhante, assim, né? E também, às vezes, a gente faz mediações de acordo com o nosso próprio mercado. Então, por exemplo, se vem alguém que bateu o olho nessa gravura e amou e pediu, eu posso dar tanto, fala com o artista. A gente fala. E pergunta, né? Olha, temos aqui uma oferta, dá para fazer uma mediação, né? Então, essa questão do preço, eu acho que ela é muito, muito capciosa. Ela envolve diversos fatores que têm a ver com a trajetória do artista, com a sua exposição, o seu nome dentro de um mercado, né? E que tem a ver com o mercado o mercado local, em que você está inserindo aquela obra, né? Então, a gente tem que ir lidando com todas essas variáveis. E, no nosso caso, o ponto de partida é o valor que o artista indica, tá? E eu acho que também é uma questão, acho que talvez a Valdirene também quisesse saber com essa pergunta, que acho que é de como esses artistas entram, né, dentro da galeria, por um edital, como que eles vão se associando. Acho que talvez, se você quiser aproveitar e ampliar a sua pergunta. Assim, quais seriam os requisitos, né, para uma pessoa colocar uma obra dentro da galeria, né? Ela conseguir colocar essa obra dentro da galeria. Olha, a gente teve essa resolução, né, inicial, de iniciar com um grupo fechado de artistas. E, a partir daí, a gente veio experimentando. Quando saía alguém, aí a gente abria espaço para outra pessoa.
até hoje a gente não abriu um edital amplo de participação, a não ser agora, no início de 2020, final de 2020 para 2021, que a gente recebeu uma verba da Lei Rouanet, da Lei Aldir Blanc, aliás, que foi uma verba para fomentar dentro da cidade ações culturais que ajudassem a remunerar os artistas da cidade. Aí a gente abriu um edital para ocupação das nossas janelas. Naquela apresentação da ADRO que a gente estava visualizando, apareceu uma das imagens, era aqueles 4 arcos assim que abrem para a rua, né? E a gente imprimiu o trabalho dos artistas que concorreram, né, nesse edital, e eles ficaram em exibição do lado de fora, na fachada da galeria, durante uns quase 2 meses, né? Então, esse foi o momento que a gente pôde abrir um edital externo até agora. Então, assim, a gente ainda não teve esse momento de abrir, mas nós estamos vendo que talvez esse momento esteja chegando. Se a gente, de fato, conseguir alavancar com a Lei Rouanet uma ampliação das nossas atividades, a gente vai ampliar, inclusive, o espaço de atuação dentro do casarão. Porque nosso espaço é minúsculo, você viu, né? Então, aí eu acho que é viável a gente pensar em abrir a galeria para novos artistas, e essa ideia de abrir o edital seria mesmo o formato que a gente tem em mente. Ótimo. Eu vou passar, então, agora a palavra para a Lucianita, para ter uma questão para te colocar. Ok. Ei, Sandra. Olá. Tudo bom, né? A minha pergunta é completando a pergunta da Valdirene, é o seguinte, essas obras expostas aí, como elas são vendidas, né? Se é revenda, é consignação, ou vocês recebem comissão? Como é feito isso? Os artistas deixam as obras na galeria, fica consignada. Aí, quando a gente vende, a gente repassa para ele com um desconto de uma porcentagem da galeria, que eu acho que é de 10%, atualmente. Então, além disso, eles fazem a taxa de manutenção da galeria, não foi que você comentou antes? Oi, perdão, deu uma picotada. Além disso, eles atuam dentro dessa associação pagando essa taxa para manutenção da galeria, não é isso? Sim, sim. Tem uma porcentagem, uma taxa mensal, que os associados colaboram conosco, né? E tem essa porcentagem que a gente recolhe quando vende. Tá? São os 2 mecanismos de manutenção da associação. Obrigada. Isso, no panorama das galerias, é algo assim raro, porque normalmente as taxas giram em torno de 50%, né? Exatamente. Então, a gente queria trabalhar com uma taxa pequena, né? Para quem está comprometido conosco e já colabora mensalmente, né? Então, por isso a nossa porcentagem é bem baixinha mesmo. E é o formato de uma associação mesmo, né? Pelo que você coloca tudo isso aí. Isso. Além de ter essa taxa menor de participação, de porcentagem, que ajuda também na manutenção, os associados estão todos engajados, participando, pagando as taxas e colaborando com o funcionamento. Colaborando com o projeto como um todo, né? Cada um como pode. Alguns nem tanto. Tem sempre alguns que nem tanto, mas a maior parte é engajada e a gente recebe colaborações bem legais, assim. De certa forma, são os artistas para usar uma palavra da moda também, se empoderando, né,
Esse campo, né? Isso. Eu acho que, para o ponto de vista do artista, um formato como esse dá uma grande independência, né? Porque a gente pode negociar e escolher como que a gente quer atuar no mercado, né? Exatamente. A sua fala vem reforçar aquilo que o Ulisses e o Bonato frisaram, né, com muita segurança, que as coisas só acontecem no coletivo, né? Só acontece unindo forças. Interessante, viu, Zana? Eu vou passar a palavra agora para o Manassés de novo, tem uma outra questão. Ok. Vamos lá. Por favor, Manassés. Ei, Zandra. Assim, você já falou um pouco também, né? Você já falou um pouco. Eu queria saber sobre essas estratégias que você encontrou para aproximar as pessoas com as obras e, assim, mesmo que você, como você comentou, que você acredita que a maioria das pessoas de São João ainda não conhece a galeria, né? Mas acredito que você também já tem estratégias para isso, assim, né? Para que essas pessoas passem a conhecer, né? Queria que você falasse um pouco, assim, sobre isso. Legal. A gente percebeu que durante o período presencial, né, durante o período que a gente podia trazer as pessoas, eventos são coisas que mobilizam muito as pessoas, assim, e que você pode estar acionando através do perfil do evento públicos variados, né? Então, por exemplo, quando quando é o mês das crianças e a gente abre uma programação infantil, a gente percebe que livros infantis vendem muito e que a circulação dos pais na galeria acaba também levando a algumas vendas e escolhas, assim, né, dentro do nosso acervo. Quando a gente se engaja com esses eventos literários, por exemplo, aí vem um outro público ainda diferente, muito interessado nos livros, muito interessado nas gravuras, com um olhar especial para as gravuras. Muito interessante essa afinidade entre os que gostam dos livros e os que amam a gravura também, não é? Percebemos isso claramente, assim. Enfim, então a questão dos eventos é algo que movimenta bem a atuação nas redes no período não presencial. A gente viu que a atuação nas redes foi maravilhosa para não deixar que as pessoas esquecessem que a ADRO existe, né? Então, ocupações virtuais foram a nossa estratégia da pandemia. Trazendo coletivos de artistas para apresentar o trabalho, para mostrar, né, em sequências as ocupações são assim, essa semana é do coletivo tal. Então, a pessoa prepara para o grupo uma espécie de plano de ocupação do Insta, né, que vai tendo a sequência das postagens de 3 em 3, eu acho, né, para dar aquela dinâmica de quem visualiza, e aí trazendo literatura, fotografia, mostrando as obras, né, que estão sendo desenvolvidas, mostrando o processo de produção, a discussão do processo criativo é algo muito caro para nós também. Eu acho que a discussão do processo criativo é um fator que mobiliza demais o mercado, sabia? As demonstrações práticas que a gente faz e as oficinas são fomentadoras de um público que compra, que passa a apreciar e gostar, né, daquela linguagem. Então, acho que passa por tudo isso, viu? Nossa, muito bom, muito bom. Enfim, a gente está o tempo todo reavaliando e repensando e buscando, né, novas conexões e formas de divulgar. Nossa, o projeto é um desafio mesmo, exige da gente toda a criatividade, mobilização e perseverança possíveis, assim, é uma coisa mesmo que projeto de vida, né?
É isso, acho que é como todo projeto de arte, né? Tem que ter muita perseverança. Exatamente. Intensidade, né, Sérgio? Isso é importantíssimo. Sem Exato. intensidade, as coisas não acontecem. Ô, Zandra, vou passar aqui a palavra, então, à Lucianita, para a nossa última questão. Ok. Eu de novo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a aceitação da gravura. Como é a aceitação da gravura pelo público? Uhum. Certo. Olha, eu vejo que as diferentes modalidades de gravura têm diferentes aceitações e diferentes olhares a partir do público. A gente percebe, por exemplo, que as serigrafias da Lígia, que é uma das nossas artistas, a Lígia Eluf, ela faz serigrafias que tem como principal elemento de linguagem a cor. Então, elas são coloridíssimas, né? E muito contrastantes, assim, com o que tem em volta. Esse tipo de gravura, assim, que salta aos olhos, eu percebo que acaba chamando mais atenção à primeira vista. Outros tipos de gravura, eu vejo que as pontas secas mais delicadas, as águas tintas, as gravuras em metal menorinhas, assim, do Sérgio Nikolitchev, da Maria do Céu, às vezes elas não chamam a atenção do público logo à primeira vista. Ela demanda uma certa mediação, ela demanda que a gente faça essa explicação, assim, para o leitor da imagem, né, para quem está na galeria, um possível comprador até, explicar melhor o que é essa técnica, né, esse procedimento, como que aquele papelzinho daquele tamaninho chegou naquele grau de detalhamento e minúcia, o que está envolvido nessa questão do processo, né? E fora o que está envolvido em toda a composição da imagem, né? No caso da Maria do Céu, nossa, é uma coisa borbulhante de referências e uma narrativa riquíssima, né? De elementos gráficos, mitológicos, assim. Enfim, eu vejo que a gravura pode ser algo tão silencioso e tão, assim, intimista que demanda uma mediação. Mas esse público, quando compreende o que está por trás da gravura, é um público que tem um potencial de compra grande, né? Então, eu acho que uma chave para a questão da gravura, para a questão da cerâmica, é muito parecido também, viu? É a formação do público, é você explicar o processo, fomentar oficinas e mostrar para as pessoas o que está envolvido, né, na fatura daquela imagem. Então, eu acho que passa um pouco por aí. Era isso mesmo? Será que eu respondi? Sim, não, ótimo. Bom demais. Zandra. Nos deu assim uma radiografia e, na verdade, uma pesquisa já de mercado, né? Muito claro. O Wander quer falar alguma coisa? Depois eu queria também. A Ana também. Puxa vida. Bom dia, Zandra. Eu cheguei um pouquinho atrasado, desculpa, mas eu ouvi praticamente toda a apresentação, tá tudo muito bem contemplado. E eu tenho um tempo já que eu acompanho vocês pelo Instagram, sempre respondo aquelas enquetes que aparecem nos stories assim e tal. Teve uma que eu até acertei o que era, assim, que era uma da... Ele falou, nossa, será que alguém adivinha o que vai ser isso aqui e tal? Eu falei, nossa, será que vai ser um espaço de ateliês e tal? Aí ele falou, é isso mesmo, não sei o que e tal.
Aí eu queria perguntar sobre isso. Eu esqueci de mandar essa pergunta no programa antes, mas eu estava fazendo muita coisa aqui. Eu queria saber um pouco mais sobre isso esses projetos futuros dessa reforma que vocês estão fazendo. O que você pode dizer assim que vocês estão pensando em fazer e quais esses projetos novos que vocês estão fazendo? Uhum. Então, a parte de baixo do casarão, que era um restaurante, foi desocupada, o restaurante saiu. Então, a gente está bolando uma estratégia de trabalhar com outros parceiros para movimentar esse espaço. A gente garimpou em Tiradentes um parceiro que é uma confeitaria chamada Mia Confeitaria, que é uma coisa assim, alucinante, as coisas que essa mulher cria, uns doces, umas tortas, um café delicioso, né? Aí já amarramos o pezinho dela, assim, para movimentar a parte do balcão ali do porão durante o período manhã para período da tarde. E depois, à noite, a gente arrumou uma outra parceira que vai abrir um boteco, que vai se chamar Cura, um boteco de drinks a partir de plantas locais. Olha a ideia dela, que coisa mais legal. Ela quer trabalhar com as punks e as especiarias da região, né? Para formular drinks, principalmente com gin. Então, vai rolar um boteco de noite. A partir dessa presença de parceiros que vão fazer um pouco, às vezes, do que estava o restaurante antes, né? De também chamar o público, de movimentar uma parte gastronômica, né? Aí, só que vai funcionar de um jeito diferente e um jeito em que a nossa associação se reserva a prioridade de agendamento nos espaços. E aí nós estamos reservando uma ala para coworking, para eventos e oficinas, então a gente vai ter um espaço bem ampliado para essas atividades, né? E estamos reservando também um cantinho para ampliar a livraria. Estamos pensando uma infraestrutura para exibir os livros com segurança, né? Para que feche à noite, na hora do boteco. Então, com essa estrutura ampliada, a gente muda a forma de movimentar a parte de baixo, que tem esse porão, que é lindo, tem uma parte que é um jardim maravilhoso. Então, eu vejo que nesse pós-pandemia, esses espaços externos, com uma circulação de ar muito boa, podem ser espaços com uma demanda grande, por parte de eventos, por parte de feiras, né? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, sabe, é que a gente fez 2 edições de uma feira gráfica. Nessa feira gráfica, a gente fez uma curadoria e trouxe outros gravadores, livros diferentes, fotógrafos. Nesse momento, a gente abrigou uma variedade maior de artistas nesse momento da feira. Teve uma aluna nossa, a Silvia Zigueli, que participou. Então, a gente percebe que essa ideia de eventos, feiras e fóruns, seminários, assim, isso é uma chave para a gente movimentar o espaço como um espaço cultural amplo, né? Trazer essa variedade de públicos. E a gente percebe que essa articulação entre oficinas e formação do mercado está totalmente articulada com o volume de vendas. Então, a gente pretende trabalhar por aí, assim. E agora, pensando essa possibilidade de ampliação dos espaços no momento da reabertura, né? Estamos nesse pé, viu? Como que é mesmo o seu nome? Esqueci que me perguntou. Vander, desculpa, eu esqueci de me apresentar.
Isso, viu, Wander? É mais ou menos por aí que nós estamos pensando. Legal. Não sei se você conhece, mas tem aquela feira Faísca, é uma feira gráfica que começou. Eles vendiam muito zine, eles abriam um edital, assim, que você podia escrever projetos para poder participar, aí você fazia uma feirinha, uma banquinha, e compunha uma feira que acontecia na rua, normalmente, e era muito legal, sabe? Ficava numa área meio mais calma, assim, da cidade, lá em Belo Horizonte, e, os trabalhos, eles se recebiam os organizadores recebiam uma parte, né? Uma porcentagem, assim, da venda dos artistas. E hoje em dia, com essa pandemia e tal, eles estão fazendo feira gráfica online. Aí eles estão fazendo, tipo, lives no Instagram, não sei se eles estão fazendo no YouTube. E tem sido interessante que eles estão propondo conversas igual essas que a gente está fazendo agora, mas umas conversas com os artistas. Eles apresentam umas partes da live, assim, os trabalhos das pessoas. Eles abrem espaço para venda também, sabe? Eu não sei como é que eles estão fazendo essa parte da venda. Não sei se eles estão fazendo um site, mas eles têm feito isso também. Eu não sei, fiquei pensando nisso que você falou. Talvez seja um ponto para vocês darem uma olhada nisso, assim, não sei. Sim, sim. Essa feira gráfica, para nós, é um ponto alto da nossa programação anual. As 2 vezes que a gente repetiu a feira, deu muito certo. Foi um fervo. Para não abusar muito de você, eu vou passar a palavra para a professora Eliane e depois para a Ana. Tá certo, tá certo. Não, Sandra, acho que de certa forma você acabou até respondendo que eu ia instigar justamente isso que o Wander acabou perguntando, que era com essa pausa toda da pandemia, isso daí também trouxe pensamentos para vocês empreenderem na galeria dali para frente, porque também, de certa forma, é um momento de pausa que você acaba revendo o que já foi feito, buscando novas possibilidades e repensando. E até com essa saída do restaurante aí, eu acho que serviu para poder também, acho que dar esse impulso, né? Foi. Você sabe que foi mesmo? Foi uma bênção a saída do restaurante. A parte de baixo ficava sempre trancada, a gente não tinha acesso, né? Então, agora que a gente visualiza o espaço como um todo, já tem outros parceiros articulados, já tem outras formas de financiar o espaço que estão rolando. Inclusive, tem um Airbnb que foi ampliado lá no Casarão. A gente tinha um quartinho só, agora a gente tem espaço para abrigar 8 pessoas. Se quiserem vir a São João, viu, gente? Dá para ficar hospedado na galeria. Então, o Airbnb é uma das estratégias, assim, para financiar essa história toda, porque eu estou pagando esse empréstimo, né? Até hoje ainda temos que virar, assim, esse financiamento mensalmente, né? Mas foi excelente o restaurante ter saído e a gente tem essas várias ideias aí para ampliação. E o momento da pandemia trouxe para a gente também essa pausa para a gente formular o projeto para a Lei Rouanet, que é uma coisa que a gente já queria ter feito há muito tempo. Na verdade, a gente tinha que ter mesmo pelo menos 2 anos de funcionamento antes de propor, né? Então, tem uma restrição que a gente descobriu ao longo do processo aí, que a associação, né, o propositor tem que já ter um tempo de atividade para ser reconhecido como um legítimo proponente, assim, né, nessa modalidade federal que a gente já aprovou. A gente gostaria de aprovar também na estadual, porque daí a gente poderia recolher ICMS. Isso abriria bastante a nossa gama de parcerias, né? Mas eu vejo que essa pausa e o tempo de elaboração do projeto foi fundamental para a gente agora chegar em 2021 com uma perspectiva de captação, né? Que a gente nunca teve, e já temos até alguns parceirinhos garimpados, assim, 2, na verdade. Ótimo. Que estão topando colaborar conosco para tentar botar essa programação gratuita para frente, né? Então,
Estamos aí, aguardando os próximos passos. Sim, obrigada. Vamos passar agora, então, para a Ana. Tá joia. Sandra, bom dia. Bom dia, Ana. Então, eu achei muito legal a sua fala, assim, e aí eu não mandei pergunta, mas me incitou, assim, a perguntar a respeito dessa sua relação, como agora essa experiência na galeria, essa experiência comercial, todas essas estratégias e coisas a fazer, assim, para lidar e sustentar isso, e também pensando a sua trajetória na universidade, assim, essa trajetória acadêmica, você ainda aí como professora universitária. Aí eu pensei, assim, nessa relação dos dois, esses dois ambientes, né, que eles se completam ao mesmo tempo que são tão diferentes e tão parecidos também. Aí eu queria saber um pouco disso, assim, como se relaciona esses dois espaços para você. Acho que é importante para a gente aqui que está nesse ambiente acadêmico e tá discutindo esse ambiente da galeria, esse campo da arte. Aí eu queria saber de você, o que diferencia, o que mudou e o que você aprendeu, assim. Olha, eu vou te falar, Ana, que o projeto Adro está sendo, para nós, todos envolvidos, assim, um grande espaço de pesquisa. A gente tem já esse diálogo, né, entre o nosso perfil de artista, pesquisador e aquilo que a gente produz, né, e depois a inserção disso no mercado é outra aventura, assim, que demanda que a gente se debruce sobre ela, que compreenda, né, e que forma melhor de compreender do que a prática, né. Então, a gente poder atuar, e nesse caso, atuar em grupo, em conjunto, né, como associação, a gente tem uma autonomia para experimentar coisas, para propor, que talvez em uma galeria comercial a gente não tivesse, né? Uma galeria comercial, inclusive, tem momentos e, em alguns casos históricos, assim, de meter o bedelho na produção do artista, né? De escolher o que vende melhor, o que o artista deve estar fazendo. Então, eu acho que o fato da gente se enveredar por um caminho assim tortuoso, né, mas de muito aprendizado, é uma coisa interessante demais, pelo ponto de vista da pesquisa. Então, eu acho que esses dois universos são absolutamente complementares. O que eu tenho para indicar para os meus alunos hoje, enquanto estratégias de ação, de inserção no mercado, de formas de atuar como artista, né, e como pesquisador, são outras as minhas referências hoje em relação a quando a gente começou a aventura Adro, né? Então, tá sendo um percurso de muito aprendizado e um espaço de pesquisa inestimável, viu? Acho que é um pouco por aí essa interação, sabe, Ana? Massa, muito massa. Gente, Osandra, acho que nós podemos fazer um encerramento aqui, né? Nós já avançamos o teu tempo. Ai, gente, me desculpem, hoje mesmo demora para entrar e tudo. E também porque eu sou um pouco faladeira, né, Jorge? Que ótimo, viu? Osandra, mas olha, a cada momento da sua fala trouxe assim pontos muito interessantes que nós estamos discutindo, pensando e tal. E agora esse último, realmente, você, sem querer, fez um encerramento aqui, que seria assim quase que uma lição de a moral da história, né? O final, ou seja, que os artistas da universidade, que aliás é uma coisa que o Evandro fala sempre, a arte não deveria estar na universidade, está errado isso. Nós somos a tradição de artes de ofícios, nós estamos no lugar errado, é um desvio, mas estamos, né? Mas ela costuma ser apartada da vida, né? Costuma ser distante de tudo.
professores muitas vezes veem a carreira acadêmica como um meio de vida só, e a produção artística não é mais ouvida e fica tudo por aí. Uhum. E a gente não deve esquecer nunca que a coisa mais importante da arte é compartilhar, né? É compartilhar, é ver um outro. E se pensamos assim numa esfera assim da vida real mesmo, uma pessoa que se predispõe a ter uma obra sua na sua casa, ao conviver, é o maior elogio que você pode ter, sabe? E dá uma sensação de que você está realmente contribuindo com alguém. Isso é muito bonito. A essência da nossa existência está nessa relação, né? Senão você não faria uma coisa, você pensaria nelas e estaria suficiente. E eu queria aqui fazer duas observações. Primeiro, que o que vocês fazem, no final das contas, é arte-educação, né? É arte-educação. Você está ensinando, está convidando, você está seduzindo, né? No melhor aspecto, que é mostrar outro caminho e mostrar com carinho, sabe? As coisas funcionam com carinho, não funcionam de outra maneira. Não é por imposição. E outra coisa, o teu exemplo, para mim, é muito caro, porque você faz as coisas com seriedade e alegria. Isso eu acho muito bonito. Nunca perder o sorriso, nunca perder a alegria. Queria agradecer aqui, Zanda, a sua disposição de falar conosco. Foi um prazer, meu querido, sempre. Pode contar comigo para o que precisar aí, viu? Se eu puder contribuir. Muito obrigado, Zanda. Obrigada, Zanda, por ter trocado isso conosco, assim, principalmente essa experiência sua do sair da universidade, de interligar essas questões, principalmente da pesquisa, desses projetos de interagir com o público, que é o que a universidade muitas vezes fala de extensão, mas que você vai a fundo mesmo e entra nas questões do mercado e com todas essas dificuldades. Então, muito obrigada por vir compartilhar aqui, que eu acho que é um fechamento realmente para todo esse ciclo que a gente tem debatido aqui, que a gente conversou com artistas, colecionadores, e eu acho que vai instigar uma série de questões aqui para a gente continuar conversando aqui com os alunos. Obrigada. Até mais ver. Até, um abraço, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Obrigada. Tchau.